Olá, boa noite. É notícia e entrevista Tarciana Medeiros, a presidenta do Banco do Brasil. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidenta do Banco do Brasil nos 215 anos de história do banco, completados nessa semana. Tarciana, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Uma honra te receber aqui. Como eu falei há pouco, a senhora é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, uma instituição que tem 215 anos de história, de idade. Além disso, a senhora é uma mulher homossexual que assume uma posição de protagonismo numa sociedade conservadora e machista como a brasileira. Tarciana, qual que é a importância disso? Primeiro para o banco, seu trabalho ali, para a sociedade brasileira como um todo e para a luta das mulheres e para o movimento LGBTQIA+. Kennedy, interessante essa pergunta, porque eu te confesso que até assumir o cargo de presidenta do Banco do Brasil, eu não tinha ideia do poder dessa representatividade. Junto com o cargo de presidenta do banco, veio toda a representatividade de ser quem eu sou, trouxe. Então, ser uma mulher negra, nordestina, paraibana, LGBT, mãe de 3 filhos, casada com o Daniele, trouxe uma voz, deu eco a muitas vozes que eu percebi não ter um lugar de fala. Então, para mim, é muito especial, é um momento muito especial da vida, mas eu tenho consciência plena da responsabilidade, e aí é uma responsabilidade muito boa, de dar voz a todos os colegas LGBT do banco, inclusive, a todas as pessoas LGBT no país, na sociedade, que passaram a perceber que nós temos um espaço, nós temos um lugar de fala e que é possível sermos excelentes profissionais, ocuparmos cargos importantes, mas não deixarmos de ser quem somos, sabe? Nunca deixei de ser quem eu sou. A senhora falou essa questão de ser quem eu sou nessa posição, né? E tudo isso tem a ver com a representatividade e a diversidade. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional. A senhora entrou no Banco do Brasil em 2000, 23 anos depois chega à presidência do banco. Conta um pouco de como foi isso, né? Onde que a senhora estudou, o que a senhora fez, o que a levou a seguir uma carreira no Banco do Brasil? O Banco do Brasil entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha lá na Paraíba chama fiteiro. Os paraibanos que estiverem assistindo a gente agora vão saber. Mas era uma barraquinha que vendia bala, café, chiclete. E essa barraquinha ficava na calçada da minha casa. E do lado de casa tinha uma agência do Banco do Brasil. E aí a fila do Banco do Brasil invadia a minha calçada, então eu tinha clientes de forma permanente. E eu via as pessoas indo e vindo do Banco do Brasil e eu pensava, poxa, é uma coisa boa trabalhar no Banco do Brasil. Mas isso ainda muito pequena. Mas a primeira lembrança que eu tenho de perceber o quão o Banco do Brasil movimentava a economia. Né? Toda semana ali você tinha movimento de comerciantes que iam até o banco, os aposentados que iam receber benefício, e eu estava ali do lado vendendo. Então, já muito cedo eu tive a noção da importância do banco para a vida das pessoas. Mas eu fui feirante, né? Eu ajudava o meu pai. Sim. Na feira a gente vendia frutas e verduras, isso aos 10 anos de idade. Então, dos 10 aos 14, a gente trabalhava juntos, sim, vendendo frutas e verduras. Depois disso, eu fui empreendedora, eu já vendia frutas e verduras sozinha, na calçada de casa, na rua de casa. Fui professora, né? Eu dei aulas de matemática, de física, de química para cursinho, dava aula de informática. E no ano 2000, eu fui na Bahia para visitar um namorado que eu tinha e vi uma fila na calçada do Banco do Brasil. Então, ver fila na calçada do Banco do Brasil, para mim, eu já sabia que era coisa boa. E eu fui buscar entender o que era. Era a fila para a inscrição do concurso público do Banco do Brasil. E aí eu não pensei 2 vezes. Eu já sabia da importância de estudar, de ter educação, de ter um bom emprego. Me inscrevi para fazer o concurso do Banco do Brasil, estudei e passei no concurso. Então, em 2000, eu tomei posse no banco, na Bahia, numa cidade chamada Poço da Mata. Poço da Mata é um distrito de Nova Viçosa, uma cidade muito, sim, pequena, com 10 funcionários. E contrariando as estatísticas, e a minha vida é contrariar estatísticas, eu saí de Poço da Mata, me tornei gerente numa outra cidade chamada Teixeira de Freitas,
Depois eu fui gerente numa outra cidade chamada Itabuna. De lá fui para João Pessoa. De João Pessoa para Belém do Pará. De Belém do Pará eu vim para Brasília. De Brasília, São Paulo. São Paulo, Brasília novamente. E aqui estou, e são 23 anos em vários cargos na empresa. Praticamente eu passei por todos os cargos do banco. Então, uma carreira numa empresa que sempre me deu oportunidade. O Banco do Brasil é uma empresa que nós temos oportunidade de fazer carreira. Então, desde que eu entrei no banco, eu vislumbrei a possibilidade de buscar uma carreira na empresa. Então, a graduação foi do banco, a pós-graduação foi no banco, o curso de línguas no banco, e eu sou muito grata à empresa que me proporcionou tudo isso. Trajetória bonita, parabéns. Muito obrigada pela trajetória. A diversidade e a sustentabilidade são eixos da gestão da senhora no banco, né? Que ações concretas a senhora está tomando nessa frente, combinando o que é um resultado financeiro importante para os acionistas? O primeiro é a União, que é o majoritário, mas tem os acionistas minoritários também. Como é que a senhora está implementando medidas concretas para isso também reverter em resultados para o banco? Kennedy, nós temos hoje 1 milhão de acionistas aproximadamente. E eu, desde o dia da posse, eu fiz questão de dizer que a diversidade não ficaria no aspecto simbólico da minha nomeação e que os acionistas teriam a justa contrapartida à confiança deles no banco. Sim. Então, o banco é uma empresa muito sólida. Eu digo sempre que eu peguei uma estrada pavimentada com a sinalização por fazer. Então, nós temos um histórico de resultados sólidos e consistentes e uma forma muito disciplinada de cumprir estratégia corporativa. A estratégia corporativa do banco, ela é de longo prazo. Então, ela é construída de forma colaborativa e, trabalhando na diretoria do banco, eu aprendi muito sobre a estratégia corporativa. Então, ao tomar posse, ao ser alçada ao cargo de presidente do banco, eu entendi que era possível, sim, fazer mais pela diversidade, fincar de vez os pés na sustentabilidade, porque o Banco do Brasil, por 7 vezes, foi já eleito o banco mais sustentável do mundo. Nos últimos 4 anos, isso de forma consecutiva. Só que o mundo não sabe disso. O Brasil não sabia disso. Então, levar esse banco mais sustentável do mundo para o mundo é uma missão Sim. da nossa gestão. E mais, trazer recursos para o nosso país, para investimento no nosso país, principalmente para incentivo à agricultura familiar e para micro e pequenas empresas. Então, captar recursos e investir no país onde nós sabemos que nós somos muito bons, traz dinheiro, Sim. dá resultado. Sim. Investir em diversidade é, primeiro, uma necessidade premente de todas as empresas, e no banco não é diferente. Então, o banco sempre fez muito pela diversidade. E deve ser importante para a renovação da base de clientes, né? Para um público muito jovem importante, que está seduzido pelo banco digital, ou seja, isso aí é um mecanismo eficiente para atrair mais clientes para o banco? Também. A gente precisa que o banco crie identidade com todos os perfis, né? Nós somos uma empresa de 80 milhões de clientes. Sim. Nós temos 80 milhões de brasileiros que confiam no Banco do Brasil. Até o final de 2022, nós tínhamos ali uma base de aproximadamente 1 milhão de clientes universitários. É uma marca interessante num mercado que é extremamente competitivo. E nós queremos não só rejuvenescer essa base de clientes, mas conjugar o que nós temos de melhor. Nós temos um portfólio muito completo, mas nós somos um banco muito moderno. Então, falar disso, levar isso para a sociedade é muito importante. Sim. Levar isso para os brasileiros é muito importante. Então, estava te falando da diversidade de ações que nós já empreendemos. Nós criamos dentro do banco um comitê estratégico de diversidade. Esse comitê, ele hoje tem o mesmo nível de institucionalidade que o comitê de crédito do banco. Para que a gente desse dentro do banco a devida importância ao tema. Muito já foi feito pela diversidade no banco. Para você ter noção, há 20 anos atrás, eu pude incluir a minha companheira no plano de saúde. Então, o Banco do Brasil sempre foi uma empresa de vanguarda no cuidado com a diversidade. Sim. Mas algumas ações podem ser aceleradas.
E a gente tem trabalhado nesse sentido. Então, nós temos um conselho consultivo. Esse conselho consultivo não trata só das questões do banco, trata das questões também da sociedade. Ele conta com a participação de colegas do banco, mas de pessoas da sociedade, acadêmicos. Nós convidamos ali influencers, pessoas que têm afinidade com os temas que estamos tratando. E nós estamos tratando diversos capítulos. A gente está tratando etnia, a gente está tratando raça como prioridade, a gente está tratando gênero, a gente está tratando das questões de neurodivergência, a gente está tratando PCDs. Então, é necessário levar essa conversa para a sociedade. Então, diversidade, tudo que tem diversidade, acaba sendo mais completo. Acaba que você tem ali diversos pontos de vista. E quando você constrói uma solução diversa, essa solução é mais completa e eu não preciso voltar para fazer novamente. Então, diversidade e sustentabilidade são dois grandes legados que eu quero deixar nessa gestão. Da senhora. Uma outra coisa que eu acho que é importante abordar, Taciana, o Banco do Brasil é o maior banco público do Brasil. Ele tem uma função para o desenvolvimento do país. O presidente Lula fala isso. Questão do crédito, o plano Safra e tudo. Ao mesmo tempo, a senhora lembrou bem, são cerca de 1 milhão de acionistas minoritários. Como que a senhora concilia a atuação pública, que tem que atender a políticas públicas importantes e implementá-las, plano Safra, Minha Casa Minha Vida, também, que o banco está voltando a dar uma atenção para isso, pelo que eu ouvi lá no governo, no Palácio, que a Caixa dá muita atenção, mas o banco também está voltando. Com a questão comercial, como combinar essas duas coisas? Eu acho bem interessante essa questão, porque é a razão de ser do banco. Sim. E o banco, eu estava pesquisando outros bancos da América Latina, e da América, de maneira geral, o Banco do Brasil é o único banco com essa característica, público de economia mista. E aí, para nós, é muito interessante, porque quando a gente trata, vou dar o exemplo do agronegócio da agricultura familiar, que eu acho que é o que melhor exemplifica isso. Quando a gente trata do agronegócio e agricultura familiar, a gente consegue conciliar muito bem a atuação pública com a comercial a partir do momento em que nós temos condições de fomentar negócios e criar e dar crédito aos grandes conglomerados industriais que exportam produção, exportam grãos, até o fomento na cadeia da agricultura familiar. Quando a gente trata da agricultura familiar, a gente não pode esquecer que a gente está tratando de quem produz 70% do alimento que passa pelas mesas das famílias brasileiras. Então, dar crédito para a agricultura familiar vem completamente ao encontro do nosso compromisso em cuidar do social e fazer o comercial. E aí, o que é interessante é que a agricultura familiar não pega crédito de graça. A agricultura familiar, a gente faz o PRONAF e tem a taxa de juros que é paga e tem todos os negócios que a agricultura familiar traz para o banco. E ali a gente cuida de distribuir esse crédito no país inteiro. Então, o banco ele tem essa capilaridade, a gente tem essa possibilidade de estar presente nas comunidades. Taciana, e como é que está a performance disso? Porque o Plano Safra é verba recorde, se a gente comparar com o que aconteceu, sobretudo nos últimos anos, no governo Bolsonaro. O PRONAF também dá uma ideia de valores para a gente e de como que está indo esse desempenho. Olha só, 2023 tem sido um ano para nós de recordes no agronegócio e na agricultura familiar. Nós estamos indo muito bem. Em 2023, nos 9 primeiros meses, nós já fizemos 12% mais crédito do que foi feito em 2022. E 2022 tinha sido um recorde de safra. Só que a gente tem algumas coisas que a gente precisa considerar. 2023 é um ano em que o custo de produção caiu em relação ao ano passado. Então, para a gente crescer 12%, a gente precisa emprestar, dar muito mais crédito. Só para você ter noção, agora, nesse instante, nesses primeiros 9 meses, nós já distribuímos crédito em 4.700 municípios brasileiros. Isso é aproximadamente 97% dos municípios. Então, a gente tem essa capacidade de chegar em todos os locais. Na ponta mesmo. Na ponta. Na agricultura familiar, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 23% esse ano. Isso significa emprestar para mais 67 mil produtores. É muita coisa. Então, são novos produtores
pegando crédito conosco. Então, é muita coisa. A gente está falando de 67 mil famílias. Quando a gente trata de linhas de crédito para custeio, que custeiam a produção, isso no agronegócio e na agricultura familiar, nós estamos falando de aproximadamente 140 bilhões de reais esse ano. Então, é um resultado muito expressivo, é um número muito bom. E quando a gente pega o Plano Safra 23-24, que começou em julho desse ano, do último dia, primeiro dia de julho até agora, já foram 72 bilhões de reais, com um total de 80 bi em esteira, já para a gente emprestar agora. Tarsena, a gente sempre ouve, sobretudo na imprensa, aquela coisa, o Lula vai usar os bancos públicos, vai acontecer alguma coisa, vai piorar o resultado dos bancos públicos, com as políticas públicas que ele quer implementar. Quando escuto o seu relato, me parece é possível combinar um atendimento à política pública com resultado comercial. Dá lucro fazer as duas coisas. Completamente. E essa é uma premissa dele, inclusive. Sim. Ele falou, olha, é para fazer... Está lá na minha posse, está gravado. Ele falou lá, olha, é para fazer muito negócio, é para cuidar... Ele até deixou claro, para cuidar do crédito consignado, da agricultura familiar, mas é para dar resultado. Falei, tá bom, pode deixar que a gente vai fazer isso muito bem. E nós estamos fazendo. Esse ano o banco já acumulou um resultado de 17,3 bilhões no primeiro semestre. É um resultado muito expressivo. Mas é um resultado do tamanho da capacidade do Banco do Brasil de gerar negócio, de gerar resultado. Tarsena, a entrevista ainda ao ar hoje, que é Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A gente falou há pouco, e você citou, né? Senhora, você, enfim. O banco tem mais de 80 milhões de clientes. E a gente falou dessa questão como o Banco Digital está popular entre os mais jovens, né? A questão de menos taxas, praticidade. O Banco do Brasil tem um investimento alto no aplicativo que você usa no celular, no iPad, no computador. E um lema na sua gestão tem sido um banco para cada cliente. O que é isso e o que é isso para esse público mais jovem? Até infantil, digamos assim. Quem quer abrir uma conta de poupança para criança, para custear um dia a faculdade, por exemplo, ou um sonho. Olha só, esse é um mantra assim, que eu tenho, um mantra dessa gestão, entregar um banco sob medida para cada cliente. O Banco do Brasil evoluiu muito nos modelos de conhecimento do cliente e na utilização de inteligência analítica embarcada na oferta de soluções. Então, hoje, a gente sabe exatamente o que aquele cliente demanda no momento em que ele acessa o app ou no momento que ele vai numa agência do banco. A gente tem trabalhado muito para que cada cliente, ao chegar no Banco do Brasil, ao buscar o Banco do Brasil, receba exatamente a solução que ele precisa. E isso só é possível porque nós temos um banco de dados histórico gigantesco. E utilizar a tecnologia a serviço dessa entrega do que é melhor para o cliente, eu diria que é algo que é obrigação do banco fazer. E está dando resultado, por exemplo, entre os mais jovens? Muito resultado. Nós temos a conta BB Cash. A conta BB Cash ela foi lançada em 2022 e, no início, só para filhos dos funcionários e filhos de clientes, tá? Então, aí, em menos de um ano, nós alcançamos um número de aproximadamente 300 mil contas BB Cash. E esse é um número expressivo, se a gente levar em consideração essa renovação de base e que é uma conta voltada para os filhos dos clientes. Agora, a gente está disponibilizando a BB Cash para toda a base de brasileiros. Então, o brasileiro que quiser chegar no banco, abrir a conta até 16 anos, está lá disponível no app, é muito rápido essa abertura. Tarsena, e falando agora de uma outra política pública importante, que é o Desenrola, que é esse programa que o governo lançou, para as famílias brasileiras que estão endividadas, renegociarem as dívidas, isso tem uma importância tremenda para o mercado de crédito, que é uma obsessão do presidente Lula, né? Levar crédito para fazer a roda da economia girar, o PIB crescer. Como tem sido o desempenho do Desenrola no BB? Olha, eu considero o programa Desenrola um grande sucesso. Eu já tenho dito isso, o Desenrola é um legado que esse governo vai deixar para o país. Eu diria que não vai mais, o Desenrola não vai acabar. Ele pode mudar as premissas, mas o programa, a concepção dele, eu acredito que fique para depois desse primeiro instante. Vou te explicar. O Desenrola ele é um grande movimento de todo o sistema financeiro na busca de retorno à dignidade financeira das pessoas. E foi um programa criado
ouvindo o mercado financeiro, entendendo as necessidades das pessoas de renegociarem suas dívidas e buscando conciliar o que o governo precisava fazer. Então, foi um programa criado ouvindo todas as partes. No Banco do Brasil, nós aproveitamos as premissas do Faixa 2, do Desenrola, e lançamos o Desenrola BB. O que é que nós fizemos? Nós adicionamos ao que estava previsto do programa também micro e pequenas empresas e outras linhas de crédito que não estavam previstas no programa. E aí, para nós... Deu uma turbinada. Deu uma turbinada e foi um grande sucesso. Para você ter noção, a gente tem renegociado o dobro de dívidas que normalmente a gente renegociava. No banco já são 13 bilhões de dívidas renegociadas e aproximadamente 1,3 milhões de brasileiros desenrolados. É bom negócio para o banco? É muito bom negócio para o banco. É bom negócio para todo o sistema financeiro, porque a partir do momento que esse cliente recupera o nome, e aí falando de forma bem simples, recupera o nome, recupera a possibilidade de poder tomar crédito. Comprar um fogão, uma geladeira, um carro, voltar para... Ele volta para a economia, ele volta para o mercado. Então, é muito bom para todo o sistema. A gente agora começou o Faixa 1, né? Agora na segunda-feira, para quem ganha até 2 salários mínimos, o banco está preparado, o sistema está preparado, então nós estamos aguardando aí também um excelente Faixa 1. Boa. O Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública cara ao Lula, era a Dilma, e tem uma tradição muito forte da Caixa nessa área. Eu me lembro que na época da Dilma, ela chegou, e o Banco do Brasil chegou a pensar numa estrutura à parte para o Minha Casa Minha Vida, uma diretoria. Eu não entendo exatamente desse ponto de vista do organograma como é que ficou desenhado isso. Como que está desenhada na sua gestão, Tarciana, o tratamento ao Minha Casa Minha Vida? No Banco do Brasil, nós temos uma diretoria que cuida de empréstimos e financiamentos. E nessa diretoria, nós temos uma gerência voltada ao tratamento, ao cuidado do Minha Casa Minha Vida. Já tinha antes ou você criou já agora? Existia. Já existia. Já existia. Ela foi reformatada até para que a gente atenda às necessidades do programa. Mas tem uma coisa que é bem interessante. No governo, como é que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado cada um destinando os recursos para aquelas arenas em que nós temos mais afinidade. Tá. Então, nosso compromisso no Banco do Brasil muito forte com a agricultura familiar, a Rita com compromisso muito forte com a Caixa Econômica, a Rita com compromisso muito forte. A Rita Serrano, a presidente presidenta da Caixa. Com o Minha Casa Minha Vida, a Caixa atingiu esses dias o recorde histórico da carteira, que 700 bilhões em habitação. É motivo de comemoração para o nosso país. O Banco do Nordeste, cuidando muito forte lá do microcrédito, o BNDES, das linhas de fomento. Então, no Banco do Brasil, nós vamos tratar, estamos cuidando do Minha Casa Minha Vida, mas de forma muito direta naqueles empreendimentos que estavam parados, porque são muitos empreendimentos parados, para a gente retomar essas obras e entregar. Esse ano nós já entregamos, acho que a maior obra entregue esse ano foi do Banco do Brasil em Rondonópolis. Nós entregamos lá aproximadamente 2.000 unidades. E estamos muito focados em retomar essas obras e entregar o que nós já vínhamos construindo, antes da gente abarcar novas obras. E a Caixa muito focada em novas obras e também na entrega dos empreendimentos que estavam parados. Acaba sendo complementar, uma parceria com a Caixa, Isso, nós estamos atuando ali de forma complementar. Tarciana, no início do ano havia muitas estimativas aí de que o mercado financeiro previa um crescimento baixo do PIB. A gente está vendo que essa previsão está melhorando, né? Tem aquela brincadeira que é o Lula da sorte. Quando o Lula entra na presidência, a economia volta a crescer e tal. A imprensa, quando não sabe o que analisar, recorre a esse tipo de imagem que a gente sabe que não é verdadeira. Isso é política pública bem feita mesmo e o país voltando a ter governo, ter políticas públicas que não teve durante o tempo. Mas esse não é o foco aqui, não. O BB, ele não mudou a estratégia dele para a carteira de crédito, que no fundo é o seguinte: vou emprestar mesmo com o mercado um pouco mais retraído, ou seja, uma posição mais agressiva, para usar um jargão do mercado financeiro. Deu resultado essa estratégia do Banco do Brasil? Deu resultado. E essa questão, Kennedy, tem uma coisa que é engraçada. Antigamente, eu passei em vários cargos no banco e eu dizia assim, poxa vida, o banco tem um diferencial que é o modelo de análise de risco de crédito. Se algum dia eu for presidente do banco,
eu vou vender esses modelos para o mercado. Aí me tornei presidenta do banco. Vou ganhar dinheiro com isso. Não vendo de jeito nenhum. Agora você não vende, não. De jeito nenhum. E assim, a gente tem um histórico de modelos de análise de risco, de crédito, muito consistente, reconhecido pelo mercado. Então, esse crescimento... É um segredo de Estado. Segredo de Estado nosso. Esse crescimento em 2023, ele diz muito sobre isso. Nós temos uma carteira de crédito que é o sonho de qualquer banco. A gente tem uma carteira de crédito que ela é 33% pessoa física, 33% pessoa jurídica, 33% agronegócio. Equilibrado. É um equilíbrio perfeito. Então, nós sabemos, nós estamos crescendo, mas estamos crescendo de forma muito consistente, onde nós mais sabemos atuar. Nós estamos crescendo no crédito consignado, nós estamos crescendo no agronegócio, na agricultura familiar, e nós estamos crescendo no crédito para micro e pequenas empresas, sem descuidar do crédito para os grandes conglomerados. Então, nós estamos atuando num crescimento de crédito que, para nós, é conhecido e é muito seguro. Então, desde o início do ano, essa previsibilidade de ajustes macroeconômicos, o banco já tinha incorporado nos modelos de análise e nós levamos adiante essa previsão de crescimento para 2023 e foi uma decisão acertada. Estamos entregando ao mercado os guidances que nós declaramos lá no início do ano. Tassiana, o presidente Lula também ele deseja uma maior integração do BB com estados e municípios. E você citou há pouco a capilaridade que o banco tem. Como é que isso está sendo tratado na sua gestão? Nós temos uma diretoria de governo que nós robustecemos ela, uma vice-presidência de governo, nós robustecemos ela nessa gestão. Dentro dessa vice-presidência, há pouco, nós criamos uma unidade de sustentabilidade, até porque está intimamente ligado à gestão de governos estaduais, municipais e do próprio governo federal com a sustentabilidade. Como que a gente tem trabalhado? O banco, historicamente, tem um relacionamento muito próximo com municípios e estados. Eu acho que hoje o banco ainda é o maior pagador de servidores públicos municipais e estaduais. Para além disso... Foi muito importante no passado e até hoje para o equilíbrio financeiro dos estados, né? Operações de crédito com o banco. Bem lembrado. Então, até hoje, a gente tem tido esse cuidado, o banco evoluiu muito nessa relação com estados e municípios, mas a gente tem evoluído nas operações de crédito para estados e municípios. Só nesse ano, nós já fizemos, nesse primeiro semestre, o equivalente ao que tinha sido feito nos últimos 2 anos. E quando a gente financia uma obra de infraestrutura, estado e município, ou uma obra de transição de matriz energética, nós estamos gerando emprego, renda, movimentando a economia local e apoiando aquele município a se desenvolver. Então, para o banco é um excelente negócio e para os municípios nós estamos ali próximos e gerando emprego, renda e ajudando a movimentar a economia. E cumpre uma etapa importante nesse plano de transição ecológica que o governo lançou. Sim, o BB está inserido nisso. Completamente. E tem uma coisa que é bem... O governo lançou o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, e praticamente todas as obras que nós estamos cuidando de financiar para estados e municípios, elas estão inscritas no PAC. Então, o que é que eu acho mais interessante, por que eu estou citando o PAC? Pela transparência. Está disponível no portal do governo. Basta saber qual foi a obra que seu município pediu financiamento, seu estado, seu município, entra lá no portal do PAC, acompanha a execução dessa obra e cobra, se por acaso ela não estiver sendo executada. Então, quando a gente vai lá e empresta, a gente faz esses 2 trabalhos. A gente empresta e acompanha. E ainda cuida para empregar pessoas. Tem um assunto muito importante. O Banco do Brasil tem 215 anos. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar uma responsabilidade do banco no tráfico de pessoas negras no século XIX para o Brasil, né? Há aí uma questão de reparação histórica, né? O respeito à memória, à verdade histórica é importante, no sentido de teve responsabilidade, será assumido, o Banco do Brasil vai tratar isso como do ponto de vista da memória e da reparação histórica. E do ponto de vista jurídico, né? Que impacto isso tem para o banco, para a imagem do banco? Como que você avalia esse inquérito e que posição você está adotando para lidar com essa situação? Kennedy, antes de qualquer coisa, eu acho que vale deixar registrado que nós lamentamos muito a escravidão. A escravidão é um capítulo
mais triste da nossa história. Sim. Da nossa história e da história da humanidade. É algo que nos reduz enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Te dizer que o banco está à disposição do Ministério Público. Nós estamos disponíveis, preparando as informações que foram solicitadas. Mas, para mais que isso, eu acho que a gente tem que trazer a questão de uma reflexão mesmo sobre esse ponto, sabe? Sim. Eu acho que é um momento muito propício para esse debate. E o banco não se furta a essa conversa. É um instante em que o próprio governo, logo no início da gestão, preocupado com a política social, fundou o Ministério da Igualdade Racial, Sim. Ministério dos Direitos Humanos, dos Povos Indígenas, refundou o Ministério da Cultura. E nós, no banco, desde sempre, né, tivemos o banco é uma empresa de vanguarda nesse cuidado. Mas a gente precisa pensar nas questões históricas. Essa reflexão tem a questão histórica, tem a questão econômica da época. O banco tem um acervo completo no Rio de Janeiro. Esse acervo está disponível para acesso à população e isso há mais de 34 anos o banco tem o CCBB do Rio. E no CCBB do Rio nós temos é um lugar maravilhoso. Que vale muito a pena. Todos os CCBBs são ótimos e recomendo sempre a visitação. O do Rio, particularmente, é bem legal. E no do Rio nós temos um acervo histórico muito Sim. completo, com muitas informações sobre o banco e sobre a história do banco. Mas é uma reflexão que não é do Banco do Brasil. Né? Eu trago esse ponto que é uma reflexão para toda a sociedade. Sim. É uma questão que envolve a todos nós. Não é um ponto de discussão apenas do Banco do Brasil. Mas nós estamos à disposição no banco. O banco, historicamente, eu acho que eu estar aqui, presidenta do banco hoje, é uma das questões de como o banco trata dentro da empresa. Então, eu tive a oportunidade de encarreiramento e hoje estou aqui. Mas a gente tem acelerado essa discussão no banco, sabe? Nós assumimos alguns compromissos muito voltados para a igualdade racial. Um deles, para a redução das desigualdades, foi assinar como embaixadores do Pacto Global da ONU de 3 compromissos que eu considero extremamente importantes para que a gente reduza a desigualdade e tenha mais justiça social. Foi o Elas Lideram, Raça é Prioridade e Salário Digno. São transversais, são compromissos transversais. Então, nós assinamos esses 3 compromissos como embaixadores deles, porque o banco é muito grande, a gente sabe do nosso compromisso de desenvolvimento da sociedade. Para além disso, nós temos uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, que é numa iniciativa empresarial, junto grupos de empresas para a gente gerar emprego, gerar renda através da educação. Nós assinamos um protocolo de intenções com o Ministério da Igualdade Racial, por ocasião da Semana da Mulher Negra e Caribenha, no mês de abril, Sim. maio, mais ou menos. E esse protocolo de intenções, a gente assume compromissos em trazer para o banco e para as empresas fornecedoras índices de inclusão, índices em que a gente busque igualdade racial de forma mais rápida e com ações mais concretas. No banco, nós assumimos alguns compromissos e um deles até 2025, que a gente tenha 30% de pessoas negras, indígenas ou de outras etnias subtratadas em cargos de liderança. Então, são compromissos muito claros para acelerar esse ponto de buscarmos mais justiça e de reduzirmos as desigualdades mesmo. E aí, mais uma vez, a gente está à disposição do Ministério Público para tratar o que for necessário, mas muito mais que isso, nós estamos dispostos a, junto com a sociedade, empreender ações concretas e revisar a história mesmo, Sim. sabe? Eu sempre digo, eu trago em mim muitas populações minorizadas. Então, eu conheço bem do que nós estamos tratando e eu sei que é um tema que a gente precisa encarar de frente. E nós estamos, no Banco do Brasil, dispostos a empreender esforços nesse sentido. Fazendo a coisa certa. Taciana, setores conservadores da sociedade brasileira criticam um suposto excesso de protagonismo da Janja,
a primeira-dama, a Rosângela Lula da Silva. Como é que a senhora avalia esse papel que ela desempenha, tem desempenhado, esse protagonismo dela, essas críticas? A senhora que esteve recentemente com ela em Nova York, vocês têm ações importantes sendo feitas juntos, conta um pouco dessa relação, mas me fala o que você acha dessa crítica ao suposto excesso de protagonismo que a Janja teria. Olha, eu vou te dizer algo que eu já falei algumas vezes. A Janja, ela é uma ativa e ativista. E eu acho que aí já diz muito sobre ela. Já responde. Já responde bastante sobre ela. Nós estivemos em Nova York, para nós do Banco do Brasil foi uma honra. Nós fomos uma semana antes a Nova York para os eventos do Pacto Global da ONU e nós estivemos lá, inclusive eu fui a primeira presidenta mulher do Banco do Brasil a palestrar na ONU, no Pacto Global. Foi um momento de muita honra e que nós levamos todas as ações de diversidade que nós estamos empreendendo. Eventos que coincidiram com a abertura da Assembleia Geral da ONU no final de setembro, quando o presidente Lula fez a visita lá e houve uma série de eventos paralelos, entre os quais esse que a Tarciana está citando. Nessa semana que antecedeu a Assembleia Geral da ONU, aconteceram diversos eventos por ocasião do Pacto Global. E lá nós fizemos diversas reuniões com investidores, com organismos multilaterais, nos encontramos com bancos de investimento e foi uma decisão muito acertada estar lá. Porque nessa agenda nós captamos, nessa semana, 8 bilhões de reais para investimentos em economia verde, bioeconomia, destinado a micro e pequenas empresas. E nós temos aí um pipeline já de aproximadamente 30 bi que estão em vista, e aí fruto de Nova York, mas também antes lá no Oriente Médio, Ásia, que nós já fomos nesse ano. Mas essa agenda de Nova York, nós levamos um protagonismo do Banco do Brasil, enquanto o banco da sustentabilidade e o banco mais verde do mundo, o banco mais sustentável do mundo, nós tivemos um manifesto na Times Square e nós fechamos essa agenda com chave de ouro. Nós fechamos essa agenda com um show no Central Park, onde estiveram presentes clientes brasileiros que estavam na cidade, estiveram lá alguns investidores e a comitiva do Brasil, a comitiva brasileira que acompanhou o presidente Lula para a Assembleia Geral da ONU, estava em Nova York. Então, nós pudemos ter a honra de contar com as ministras que estavam presentes, com a Janja, com os ativistas, com os artistas e com a presença dos brasileiros lá no local. Então, foi um momento muito importante em que nós levamos esse protagonismo do Brasil para o mundo. A gente precisa lembrar que todos os olhos do mundo estavam voltados para Nova York naquele período. Então, para nós, do banco, foi uma agenda extremamente proveitosa. Tarciana, chegamos aqui no finalzinho, tem um pinga-fogo, eu queria falar com você sobre mulheres importantes na história e na cultura brasileira. Eu queria que você respondesse sucintamente em uma, 2 palavras, rapidamente, uma frase curta. Chiquinha Gonzaga. Musicista, compositora, uma mulher que abriu as alas do tempo dela, literalmente. Ela foi uma precursora do avanço que nós tivemos na música e da inclusão de mulheres na música. Tarsila do Amaral. A precursora de um movimento que abrasileirou a cultura, né? Eu acho que o Abaporu foi a obra que trouxe as cores do Brasil de volta para o Brasil. Clarice Lispector. Eu acho que não ter tempo para mais nada, porque ser feliz consome muito, fala quem foi Clarice. É uma mulher muito à frente do tempo dela, uma mulher que escreveu, na época dela, coisas muito atuais para o tempo de hoje. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, eu vou ficar com a escritora que levou o Nordeste para as obras dela, a escritora que teve a coragem de escrever sobre a seca. Eu acho que a obra 15 diz quem foi Raquel de Queiroz para nós. Marielle Franco. Uma mulher forte, uma mulher que levou a voz negra para o país inteiro, que teve a sua voz calada, mas que permanece em todas nós. Marielle vive em mim. Gal Costa. Gal, a voz do tropicalismo brasileiro, uma mulher que levou o Brasil a todos os cantos do mundo, uma guerreira e que colocou a voz dela como instrumento de protesto. Rita Lee.
Rita Lee, eu acho que o Caetano falou lá atrás que ainda não existia a completa tradução. Até hoje, nós não temos a completa tradução da Rita. Ela é uma mulher que nasceu livre e ensinou liberdade durante a vida dela. Tarciana Medeiros. Tarciana, uma mãe, mulher, nordestina, paraibana, negra, que é uma grande coxa de retalhos sendo tecida todos os dias, que tem muito de mim, mas que tem muito de muitas mulheres, de muitos mentores que passaram pela minha vida e que eu tenho certeza que estará sempre em construção, estará sendo tecida todos os dias. Tarciana, agradeço muito a sua entrevista. Um Muito abraço obrigada, para você, Kennedy. foi ótimo. Obrigado mesmo. Boa noite. Muito obrigada. Valeu. Boa noite. Pessoal, a notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a audiência de vocês. Muito boa noite. Até a próxima.